Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael e hoje a gente vai continuar com a nossa série do Desvendando a Bioquímica. No episódio de hoje nós vamos conhecer as proteínas. Até agora nós vimos carboidratos e lipídios. A gente viu que o nosso corpo, na verdade todas as estruturas biológicas que existem, costumam utilizar algumas estruturas bem longas. Então a gente viu lá nos carboidratos que a gente tinha os polissacarídeos que formavam cadeias bem longas. E nas proteínas a gente vai ter o mesmo tipo de comportamento. Então, antes de eu falar sobre a estrutura das proteínas, eu queria mostrar para vocês as principais funções dessas biomoléculas no nosso organismo e no organismo dos seres vivos. Então, o que a gente vê nos livros que é a principal função das proteínas é uma questão estrutural. Mas essa não é a única função das proteínas. Na verdade, as proteínas estão muito ligadas ao nosso metabolismo. O metabolismo diz respeito a todos os processos químicos, físicos, tudo que acontece no nosso corpo que nos mantém vivos. Então, na maior parte das reações, nos processos que acontecem no nosso corpo, as proteínas estão envolvidas. Na semana que vem, nós vamos falar de um tipo muito especial de proteínas, que são as enzimas. E as enzimas estão diretamente associadas aos processos bioquímicos que acontecem no nosso corpo. Então, para entender como as enzimas funcionam, eu vou falar para vocês como são formadas as proteínas. Então, o que forma a estrutura básica das proteínas são moléculas parecidas com essa, e que a gente chama de aminoácidos. Não precisa se preocupar com os nomes, mas o que ele nos diz é que em um lado dessa molécula, a gente tem um grupo químico chamado amino. Vocês não precisam nem saber como é esse grupo amino. Mas eu representei ele aqui como uma bolinha vermelha. E do outro lado a gente tem um grupo ácido, que eu representei aqui em verde como se fosse um C. Além desses dois grupos, os aminoácidos têm uma cadeia lateral que vai variar de aminoácido para aminoácido. No nosso organismo, nós temos 20 diferentes aminoácidos. Ou seja, nós temos 20 diferentes cadeias laterais. Desses 20 aminoácidos, nós temos 9 que são considerados essenciais e 11 que são considerados não essenciais. E qual é a diferença entre os aminoácidos essenciais para os aminoácidos não essenciais? Os aminoácidos essenciais são 9 e são aminoácidos que o nosso próprio corpo não consegue produzir. E nós vamos adquirir esses aminoácidos essenciais na nossa dieta. Então é necessário que nós nos alimentemos de uma fonte desses aminoácidos essenciais. Já os não essenciais, o nosso próprio corpo consegue produzir. Então nós não precisamos ingerir esses aminoácidos, mas se a gente tiver material suficiente, o nosso corpo consegue produzir esses aminoácidos. Nós conseguimos obter esses 9 aminoácidos essenciais através da nossa alimentação. Então alguns alimentos como grãos de alguns vegetais ou alimentos ricos em proteína como carne, eles servem como fonte desses aminoácidos. Afinal de contas, se os aminoácidos compõem as proteínas, se a gente consegue se alimentar das proteínas, nós conseguimos obter os aminoácidos. Existem alguns suplementos alimentares em que sua composição é basicamente aminoácidos, uma mistura desses aminoácidos que vão favorecer o crescimento muscular, principalmente por conta dessa função estrutural que as proteínas têm. Mas lembre-se que sempre que você for fazer algum tipo de suplementação, você precisa de acompanhamento de um profissional, seja um nutricionista, um médico, mas sempre com o auxílio de um profissional. Agora que a gente já conhece o bloco construtor das proteínas, que são os aminoácidos, vamos falar de como as proteínas se organizam e qual é a estrutura dessas proteínas. Então nós vimos que o aminoácido tem um grupo amino, que eu representei pela bolinha vermelha, e um grupo ácido que eu representei como se fosse um C em verde. Percebe que essa bolinha aqui poderia encaixar dentro desse C? E é exatamente isso que nós temos na proteína. Nós temos a ligação de um grupo amino com um grupo ácido. Isso forma um outro grupo químico que nós chamamos de amida. E nas proteínas, esse tipo de ligação tem um nome especial. A gente chama essa ligação de ligação peptídica. Então olha só. Se eu juntar vários aminoácidos em sequência, a gente tem a formação de uma cadeia super longa. E essa cadeia pode ter 200, 500, 600, 1000 aminoácidos. Então é uma cadeia muito longa. E nessa cadeia nós temos vários tipos de aminoácidos. Então eu representei aqui com algumas cores o que eu tinha para representar algumas cadeias laterais diferentes. Então a gente tem aminoácidos diferentes
se ligando em uma determinada sequência que vai determinar que proteína nós estamos analisando. Esse tipo de estrutura em que nós temos aminoácidos ligando com aminoácidos é o que nós chamamos de estrutura primária da proteína. Isso porque a estrutura da proteína pode ser moldada em alguns formatos específicos, e esses formatos específicos é que dão atividade para essas proteínas. Bom, pessoal, por enquanto eu mostrei só a estrutura primária das proteínas, que é a estrutura em que os aminoácidos estão ligados uns aos outros e só isso. É como se a gente fizesse uma linha com esses aminoácidos. Na estrutura secundária das proteínas, nós temos o arranjo desse fio que a gente tinha formado em estruturas bem específicas, como a folha beta e a alfa-hélice. Na folha beta é como se a gente estivesse pegando a nossa estrutura primária e começasse a fazer dobras assim no meio da nossa estrutura. Tudo bem? Então isso vai formar umas orelhinhas, que é o que a gente chama de folha beta. Essa estrutura é formada de modo semelhante àquelas ligações que a gente viu entre moléculas de água no vídeo passado. É como se a gente estivesse colocando alguns elásticos no meio dessa estrutura para manter ela dobradinha, assim, ó. Essas ligações que estão formadas aqui no meio, elas têm a mesma natureza do que as ligações que a gente viu no vídeo passado entre as moléculas de água. Na estrutura de alfa-hélice vai acontecer a mesma coisa. A gente vai pegar a nossa estrutura primária e vai começar a enrolar essa estrutura de forma que ela vá subindo ou vá formando como se fosse um tubo em forma de hélice. Eu não vou conseguir mostrar muito bem aqui com esse fio, mas a ideia é essa, certo? E isso também vai acontecer por conta desses tipos de ligações. Então aqui a gente vai ter ligações entre os aminoácidos que estão formando essa parte da proteína, que vai deixar essa estrutura de alfa-hélice no formato que ela tem. Então agora a gente conhece dois tipos de estrutura de proteína. A estrutura primária, que é só sequência de aminoácidos formando um fio, e a estrutura secundária, que é a estrutura em que a gente começa a formar alguns padrões de organização dentro da nossa proteína. A próxima estrutura, que a gente chama de estrutura terciária, é como se a gente tivesse feito várias dessas estruturas secundárias e enovelado o nosso fio inicial, a nossa estrutura primária. Então, primeiro, a gente tem a estrutura primária, que vai formar as estruturas secundárias, por conta dessas ligações aqui que a gente está vendo, e depois a gente vai ter um enovelamento dessa nossa proteína. E isso leva à formação da estrutura terciária, que é mais ou menos isso daqui. É uma estrutura em que nós podemos reconhecer alguns desses formatos aqui de folha beta ou alfa-hélice. Então tentei desenhar aqui, né, algumas alfa-hélices, algumas folhas betas, e isso vai ter mais ou menos um formato de um novelo de lã bem bagunçadinho. Na verdade é um novelo de lã bem organizado, mas quando a gente olha assim parece que não tem nenhuma organização, que é tudo aleatório, mas não é. É justamente por conta dessa estrutura terciária que as proteínas vão cumprir os papéis que elas cumprem no nosso organismo. Por fim, nós temos mais um nível de organização, que é a organização da proteína em estruturas quaternárias. Essas estruturas quaternárias, elas vão ser junções entre proteínas, então aqui a gente tem mais do que uma proteína, em uma estrutura conjunta, como se a gente estivesse juntando a estrutura de várias proteínas, como se fosse, por exemplo, uma mexerica, em que a gente tem os gomos, mas eles estão juntinhos, formando uma estrutura bonitinha. É a mesma coisa que nós temos aqui na estrutura quaternária, como se a gente tivesse 4 gominhos e esses gominhos estivessem juntos entre si, formando essa estrutura. E esse formato aqui é o formato que nós temos nas nossas hemácias. Isso daqui é o que a gente chama de hemoglobina. Ela é uma proteína, na verdade ela é um conjunto de proteínas num arranjo de estrutura quaternária, em que a gente tem duas proteínas diferentes ligadas de forma alternada. Então eu tenho uma proteína aqui, outra aqui e outra aqui. E elas se ligam também por conta daquelas ligações que a gente viu, tanto na folha beta quanto na alfa-hélice. É como se eu estivesse colocando alguns elásticos entre essas proteínas. E a hemoglobina tem um papel essencial no funcionamento do nosso corpo. É a partir da hemoglobina que a gente consegue transportar o oxigênio que a gente respira para as nossas células.
Assim, a hemoglobina está presente nos nossos glóbulos vermelhos que estão no nosso sangue e é a partir dessa proteína que a gente tem alguns pontos de ligação com o oxigênio. Então, em cada um desses centros aqui dessa proteína, nós vamos ter um ponto em que o oxigênio do ar, o O2, vai conseguir se ligar a essa molécula para ela ser transportada pelo nosso sangue. E hoje o que nós vamos fazer no nosso experimento é transformar essa estrutura terciária numa estrutura menos organizada da proteína. Então os dois experimentos que nós vamos fazer são esses. Primeiro, nós vamos fazer cola com leite. No leite existe uma proteína chamada caseína. O que nós vamos fazer é extrair a caseína do leite e com essa proteína nós vamos fazer um tipo de cola. No segundo experimento, nós vamos pegar uma outra fonte rica em proteínas, que são os ovos, principalmente a clara dos ovos, e com a clara nós vamos fazer algumas modificações, adicionar algum ácido, aumentar a temperatura, adicionar álcool, para ver o que acontece com a clara. Então vamos para os experimentos e aí a gente já discute o que aconteceu. Bom pessoal, então para o primeiro experimento nós vamos fazer a cola de caseína, que é uma proteína que está contida no leite. Então para esse primeiro experimento nós vamos precisar de leite, vinagre, bicarbonato de sódio e algumas vidrarias. Eu vou utilizar um Erlenmeyer e depois eu vou utilizar um Becker. A primeira parte do experimento é a gente pegar um pouco de leite e esquentar. Eu vou esquentar no micro-ondas por ser mais fácil. Então aqui eu já coletei 300 ml de leite. Esse leite aqui já está aberto há muito tempo, começou a azedar e aí, para eu não jogar no lixo direto, eu vou fazer o experimento com ele. Então, se você tiver um leite que ficou aberto por muito tempo e quiser fazer o experimento, é uma boa ideia para você não utilizar um leite que poderia ser consumido. Então, agora que eu tenho os meus 300 ml de leite, eu vou esquentar no micro-ondas. Esquentar não para ficar ebulindo, não para ficar super quente, só para deixar o leite morno, porque ele acelera a reação que a gente vai fazer com o ácido acético presente no vinagre. Agora que eu já tenho o leite quente, a gente vai adicionar 50 ml de vinagre. Eu vou utilizar aqui um Becker, não é a melhor medida de volume que a gente tem, mas como esse é um volume aproximado, a gente pode utilizar o Becker também, sem problemas. O ideal seria medir com uma proveta, que é aquele cilindro graduado que a gente utilizou nas semanas passadas. Então eu já tenho aqui 50 ml de vinagre e eu vou adicionar ao leite. E agora é só eu agitar um pouco e vocês já começam a perceber que está precipitando alguma coisa. Aqui já dá para ver que está precipitando alguma coisa. Essa coisa é a caseína, é a proteína. Então eu vou só dar uma agitada aqui para misturar bem o ácido acético do vinagre com a proteína, com a caseína. E agora eu vou esperar essa proteína toda decantar, ir lá para o fundo do nosso frasco. Bom pessoal, então para continuar aqui o nosso experimento, ele não precipitou muito bem como eu queria, então eu vou filtrar essa solução. Para filtrar, eu preparei aqui um funil, vocês podem utilizar uma garrafa PET cortada, alguma coisa do tipo, com um filtro de café. Então eu vou colocar o meu filtro num recipiente e vou adicionando aos poucos a nossa mistura que tem caseína. Então, para você filtrar, o ideal é você colocando de pouquinho para o líquido ir passando. Bom, pessoal, eu já consegui aqui separar a nossa caseína do resto do leite. Então, olha só como ficou o leite depois que a gente tirou a proteína. Ficou bem amarelinho. E agora, para transformar essa caseína em cola, o que a gente precisa fazer é adicionar bicarbonato de sódio. Como o bicarbonato reage com o vinagre, e a gente utilizou vinagre para fazer a nossa reação, eu vou adicionar o bicarbonato até que pare de gerar espuma, e depois que gerar espuma eu vou colocar um pouco mais de bicarbonato. Então para isso eu vou adicionar primeiro um pouquinho de água, para a gente conseguir ver a formação de bolhas mais fácil. E agora eu vou começar a adicionar o bicarbonato de sódio.
Nem reagiu muito, pessoal. Eu acho que depois que eu filtrei a caseína, eu passei um pouquinho de água. Nessa passada de água, talvez o vinagre tenha ido embora. Então eu vou continuar adicionando aqui o bicarbonato até formar a nossa cola. Então essa nossa cola está pronta para uso. E ainda tem uns pedacinhos de bicarbonato, mas não tem problema. Eles vão dissolvendo conforme a gente vai agitando. Então só para mostrar nessa câmera também, ela fica mais ou menos com esse aspecto, parecendo um mingau, alguma coisa assim. Tudo bem? Bom, pessoal, então agora eu vou tentar brincar um pouquinho com a nossa cola. Vou escrever aqui terra pra gente ver como vai ficar. Mas eu só vou mostrar o resultado para vocês na semana que vem, quando a gente for falar sobre enzimas. Que aí dá tempo de você também testar em casa e tirar suas próprias conclusões se essa cola funciona ou não. Bom, pessoal, para finalizar esse primeiro experimento, eu quero falar para vocês que faz muito tempo que eu fiz esse experimento, tá? Então não lembro se tem como armazenar essa cola. Não sei se ela dura por algum tempo ou se ela seca. Então eu vou fazer o teste, eu vou colocar o que eu produzi num copinho e ver se ela vai endurecer na próxima semana. E aí eu conto para vocês na semana que vem, quando a gente for falar sobre as enzimas, eu conto para vocês se a cola sobreviveu ou não à semana, tudo bem? Então agora vocês ficam com a explicação do experimento. Bom, pessoal, então vamos ver o que aconteceu nesse primeiro experimento. Então vamos lá, pessoal. Nesse primeiro experimento, a gente começou com leite e adicionamos vinagre, que vai ser uma espécie de ácido que nós vamos utilizar nessa reação. A gente esquentou um pouco essa mistura para aumentar a velocidade da reação e aí a gente viu que precipitou lá uma massinha, né? Essa massinha é a caseína que a gente extraiu. Mas por que será que a caseína precipita? Então vamos lá, pessoal. Vocês lembram que a gente falou na semana passada sobre micelas e que as micelas tinham uma estrutura que colocava a parte hidrofílica, ou seja, que tem afinidade por água, para fora, e a parte hidrofóbica das moléculas para dentro? É exatamente a mesma coisa, só que aqui quem faz o papel dessa micela é a caseína, a proteína que tem no leite. Então essa proteína vai ter mais ou menos esse formato com alguns sítios, alguns lugares na parte de fora dessa estrutura que interagem bem com a água. Só que quando a gente adiciona ácido, o que a gente está fazendo é impedir que esses lugares em que a proteína pode fazer algum tipo de interação com a água sejam bloqueados. Então a caseína não consegue mais interagir com a água, porque esses lugares aqui já foram ocupados pelo ácido. Então, como a caseína não consegue mais interagir com a água, porque o ácido bloqueou esses lugares em que a proteína poderia fazer algum tipo de interação com a água, ela vai precipitar. Ela não vai mais conseguir ficar em suspensão, que nem eu falei na semana passada. Ela não consegue mais ficar em suspensão, então ela vai precipitar. E aí a gente tem o nosso precipitado. Depois que a gente teve a caseína separada do leite, o que nós fizemos foi adicionar um pouco de água para facilitar a solubilização, da caseína e adicionamos bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio tem um efeito contrário do ácido acético que está presente no vinagre. Enquanto o ácido bloqueia os sítios, os lugares em que a proteína pode fazer interações com a água, o bicarbonato de sódio vai liberar esses lugares e vai dar uma propriedade de cola, uma propriedade adesiva para essa molécula. Então, a partir de agora, a nossa molécula consegue não só interagir um pouco melhor com a água, mas ela também consegue colar coisas. E ela virou uma cola. E aí eu faço uma sugestão para vocês. Se vocês quiserem fazer o experimento em casa, podem fazer, é um experimento legal, e vocês podem até depois brincar com palitos de sorvete ou alguma coisa nesse sentido, para vocês montarem estruturas, construírem aí algumas estruturas por conta própria. E assim, se vocês forem brincar com a cola, vocês vão perceber quão resistente é a cola de caseína. A resistência da cola de caseína é tão grande que ela foi utilizada pelo Reino Unido para a confecção de aviões durante a Segunda Guerra Mundial. Não eram aviões de batalha, eram aviões mensageiros, que levavam alguns passageiros e mensagens para outros lugares, mas mesmo assim era um avião feito com cola de caseína que conseguia levar até 22 passageiros.
Para o segundo experimento, pessoal, a gente vai fazer alguns testes com a proteína que tem na clara do ovo. Então a gente tem aqui, eu já quebrei 2 ovos e para o experimento a gente vai utilizar vinagre, álcool etílico, que é o álcool que a gente encontra no supermercado, pode ser o 46%. Se for uma concentração maior, o experimento fica mais fácil de visualizar, mas a gente vai utilizar esse daqui porque esse daqui é mais fácil de encontrar. E 2 tubos de ensaio. Para a segunda parte desse experimento, eu vou utilizar uma frigideira para eu cozinhar esses ovos. Então, com o auxílio de uma pipeta de Pasteur, ou uma pipeta descartável, eu vou adicionar as claras de ovo aqui nos tubos de ensaio. Eu vou adicionar 5 ml de clara em cada um dos tubos de ensaio. Agora que eu já adicionei as claras de ovos nos tubos de ensaio, eu vou adicionar em um dos tubos o vinagre e no outro tubo eu vou adicionar o álcool etílico. Então eu vou começar adicionando o vinagre no nosso primeiro tubo. Então, para deixar registrado, eu quero que vocês prestem atenção aqui em como está esse tubo de ensaio. Agora nós podemos adicionar o vinagre. Eu adicionei bastante vinagre porque a concentração de ácido do vinagre é muito baixa. Mas olha só que efeito interessante, pessoal. Conseguem perceber que tem esse tubo aqui que está subindo, como se a clara estivesse subindo e ficando esbranquiçada aqui no meio? Esse já é um indício do que a gente está vendo. Agora eu vou agitar para que a gente aumente o contato entre o vinagre e a clara do ovo. Então, nesse primeiro experimento, a gente conseguiu perceber que o tubo de ensaio aqui turvou, teve como se fosse uma precipitação das proteínas que reagiram aqui com o ácido aqui embaixo do tubo, tá? Ainda tem clara que não reagiu, mas a gente consegue ver a formação de alguma coisa esbranquiçada aqui no nosso tubo. Para o segundo experimento, então, eu vou fazer a adição do álcool etílico sobre a clara. E agora a gente vai agitar. A gente consegue perceber mais ou menos o mesmo efeito acontecendo aqui, só que um pouco menos visível. Com o álcool a gente também pode ver o surgimento aqui de um precipitado, não é bem um precipitado, né? Mas uma turvação no nosso tubo de ensaio. Então a gente consegue ver a formação dessas estruturinhas esbranquiçadas aqui no meio. Tudo bem? De novo, esse é o resultado da interação da clara, da proteína que tem na clara do ovo, com o álcool etílico que a gente adicionou. Por fim, a gente vai ver o efeito da temperatura sobre a proteína que tem na clara do ovo. Para isso, eu preparei uma frigideira e eu vou adicionar os nossos ovos aqui nessa frigideira. Espero que caibam. E eu quero que vocês prestem atenção no que vai acontecer com as claras. Já começou a acontecer. Como isso faz parte da minha janta, eu vou adicionar um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta. E olhem só o que está acontecendo. Quando a gente está cozinhando a nossa clara de ovo, ela fica esbranquiçada. É o mesmo efeito que a gente viu nos outros 2 tubos, mas aqui numa escala muito maior. A origem desses efeitos é diferente, tá? Mas eles têm o mesmo resultado visual, o embranquecimento da proteína do ovo. Então agora eu vou terminar de fazer a minha janta e aí vocês ficam com a explicação. Bom, pessoal, no experimento com os ovos, a gente tem 3 situações. A gente juntou a clara dos ovos com vinagre, a clara dos ovos com álcool e a clara dos ovos com o aumento de temperatura. Na verdade, a gente acabou fazendo um ovo lá para eu jantar no final do experimento. Nesses 2 primeiros casos, a gente tem uma coisa parecida. A gente vê a turvação da clara, né, no tubo de ensaio. Então nós temos aqui a estrutura terciária da nossa proteína e essa estrutura tem alguns pontos em que ela consegue interagir com a água. Quando a gente adiciona o vinagre, vai acontecer a mesma coisa que acontecia lá na micela de caseína. O ácido vai bloquear
os pontos dessa proteína que fazem interação com a água. Tudo bem? Quando a gente adiciona álcool, a gente vai ter o mesmo efeito, só que ao invés de você bloquear os pontos que a proteína pode fazer interações com a água, você vai trocar a água por um outro solvente, por um outro líquido, que a proteína não tem tanta afinidade assim. Então, quando você adiciona o álcool, você tem a precipitação também da proteína. No caso, a gente vê só uma turbação, né? E a proteína continua em suspensão. Lembrando aqui, pessoal, que diferentes concentrações de álcool levam a resultados diferentes. Então, se você está utilizando o álcool 46 graus, né, ou 46%, ou um álcool 70%, vai fazer diferença. Quanto mais álcool tiver presente, mais fácil vai ser da gente visualizar essa precipitação das proteínas e mais turvo vai ficar o seu tubo de ensaio. Já no caso do aumento da temperatura, a gente tem um efeito diferente. A temperatura não vai mudar a estrutura externa aqui, que vai afetar o jeito que a molécula se liga com água. Não é nada disso. No caso da temperatura, o que a gente vai fazer é desnaturar a proteína. O processo de desnaturação é isso aqui. A gente começa com a proteína no seu formato de estrutura terciária e conforme a gente vai aquecendo, aquecer significa aumentar a agitação das moléculas aqui, né? Aí as moléculas vão se desenrolando e vão sair da estrutura terciária para formar a estrutura secundária ou, dependendo do aquecimento, forma até a estrutura primária. E a estrutura primária vai dar essa coloração esbranquiçada que a gente viu no experimento. Outros alimentos também têm esse mesmo efeito quando a gente aquece. Por exemplo, vocês já viram frango cru e frango cozido? O frango cozido adquire uma coloração um pouco mais esbranquiçada. Mesmo a carne bovina, quando a gente dá um primeiro aquecimento, né, um primeiro aquecimento para a carne, vocês veem que ela adquire uma coloração um pouco marrom, mas um marrom mais claro do que seria a carne crua. Esse é o mesmo efeito, a gente está desnaturando as proteínas que estão presentes lá na carne, no frango, e isso vai levar a uma coloração mais esbranquiçada. Isso não é ruim em termos de absorção da proteína. A proteína continua existindo, ela só não está no formato que ela deveria estar para fazer as suas funções. Então, por exemplo, a caseína tem a função de estabilizar ou de dissolver cálcio no leite. É por conta da caseína que a gente tem uma concentração alta de cálcio no leite sem precipitar aquele cálcio. Se a gente desnaturasse a caseína, provavelmente ela não teria mais capacidade de deixar os íons de cálcio em solução. Provavelmente os íons de cálcio iam interagir com alguma outra parte do leite e poderiam precipitar. Então é isso, pessoal. Hoje nós conhecemos as proteínas. Na semana que vem nós vamos continuar falando das proteínas, mas são proteínas que têm uma função específica, que a gente chama de enzimas. Eu estou tentando diminuir o tempo dos vídeos, então eu espero que esse vídeo não tenha ficado tão longo. Eu ainda não editei, mas vamos ver se eu conseguir diminuir a duração do vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês comentem aí caso vocês tenham alguma dúvida, ou tenham alguma curiosidade, ou queiram fazer alguma sugestão. E a gente se vê na próxima semana. Tchau!